Hoje tivemos o Midas, The Future of Bridge Engineer, onde tivemos palestrantes como o engenheiro Rui, o engenheiro Mateus da HMNC, o engenheiro Luiz da Colômbia, que compartilhou algumas experiências do projeto de metrô que está sendo desenvolvido em Bogotá, capital, e eu compartilhei as implementações que a Midas está fazendo das normas brasileiras. Todas as 3 palestras assim foram muito legais para ver que o software ele pode ir além daquilo que a gente imagina. Y adicional a esto, Midas Civil NX tiene una nueva función, que es la API, en la cual podemos automatizar tareas rutinarias que a veces toman mucho tiempo para un ingeniero, y estas se pueden reducir en un 50, un 60% del tiempo, y de esta forma que el ingeniero pueda tomar mejores decisiones en el diseño y en el análisis de las estructuras. Ele é muito mais direto para trabalhar com sessões de artes especiais, né, engenharia civil, e especialmente pontes. Seção caixão ele é muito mais eficiente que outros softwares, então assim, ele trabalha de uma forma que facilita a nossa vida. Agora, temos então a possibilidade de definir materiais de concreto de acordo com as normas brasileiras, a definição também das propriedades geológicas, a fluência, a retração do concreto e a variação da resistência à compressão foram implementadas no Midas. O Midas trouxe uma inovação importante de utilização da norma brasileira para o pós-processamento, né? E isso traz para a gente uma confiança, isso traz para a gente produtividade. Se adaptar ao mercado brasileiro, trazendo a norma brasileira, isso pode ser de fato um divisor de águas. E hoje ele está aí com uma interface muito boa, né? Então a gente está tentando implementar com mais intensidade dentro do escritório, e para isso eu enxergo que se pegar os engenheiros mais novos e treiná-los já no Midas, né, a gente vai ter sucesso com esse formato. Eu agradeço muito a participação. Tivemos muitos dos nossos usuários aqui, pessoal da UTEC, da NSIL, da EGT, da CENER, da Sistra, da OLG. São todos eles usuários da Midas e agradeço muito pela participação. Também tivemos aqui pessoal do DIR, né? Que também está bem interessado também em conhecer muito mais sobre o Midas. Estamos muito felizes com a participação de todos vocês aqui no evento. Alô, alô. Boa tarde a todos. Primeiramente agradecer a Midas, o Andrés e a Sara pelo convite. Então a minha ideia é falar um pouco sobre essas obras que nós temos desenvolvido aí nos últimos anos, né? Fico aqui grato da plateia, estão os amigos aqui participando, de longa data, né? Trabalhando na mesma área, então a gente está tentando compartilhar com vocês os nossos trabalhos, né? E aquilo que a gente foi aprendendo ao longo dos anos. Então tem obras aqui, inclusive, que o Jean está aqui presente, ele começou junto com a gente. Então acho que ele está aí, o Jean? Está vindo, né? Que é de interesse dele também, porque ele começou com a gente e a obra vai estar sendo inaugurada nos próximos dias. Bom, então falando dessas obras, né, a minha ideia é falar dessas 5 obras que estão aí em andamento e algumas concluídas, né? Então, começando lá por cima, tem a Ponte do Tocantins, que é uma obra da Vale, está em andamento. A Ponte da Araguaia, que também foi iniciada, está ainda na parte da fundação, com algumas vigas já super executadas. A Ponte de Guaratuba, que é uma ponte estaiada, que foi encerrada nos últimos dias, a parte civil, então na fase de acabamento, então no final do mês ela será inaugurada depois de 3 anos. E 2 obras que já foram concluídas, né, e foram inauguradas recentemente, que é a Ponte Fuá de Awada e a Ponte Guilherme de Almeida no Castelo Branco. Então, começando aqui pela ponte estaiada na Baía de Guaratuba, é uma ponte onde o cliente foi o IDR, a construção foi feita pelo consórcio Nova Ponte,
com a participação da Odebrecht, da Carioca e da GEL, que é uma empresa local de Curitiba. Esse projeto iniciou-se há um tempo, né? Então você vê que o contrato foi assinado em fevereiro de 22 e o prazo desde o início foi determinado para encerramento no final do mês de abril de 2026 e é o que vai ocorrer. No dia 29 a sala será inaugurada. Bom, o projeto estrutural da UTEC e o projeto geométrico foi feito pela Intertec. Então aqui tem um mapa de localização desse empreendimento. Ele se inicia aqui no município de Matinhos, né? Cruza a Baía de Guanabara, né? Desculpe, Guaratuba. E chega aqui na cidade de Guaratuba. Bom, o sistema todo tem 1.800 metros e a travessia em torno de 1.200 metros. Então aqui tem uma maquete eletrônica que foi feita no início do empreendimento. Características geométricas da estrutura, o vão principal, onde está definido o vão de navegação, foi desenvolvido então em uma ponte com uma solução de tabuleiro estaiado, vão central de 160 metros e 2 vãos laterais de equilíbrio de 80 metros. O trecho de acesso foi feito então com a solução em viga pré-moldada, né? Alguns estudos alternativos foram desenvolvidos antes dessa solução final. Então, no trecho estaiado foi-se estudada a solução em extra-dorso. O projeto básico avançou bastante, mas ao final optou pela solução de ponte estaiada. O acesso, estudamos as soluções em viga calha, aí fazendo um balanço aí econômico, o consórcio preferiu continuar com a solução mais convencional, que seria a viga I mesmo. Okay? Em termos assim, de distribuição longitudinal, do lado de Matinhos tem 4 vãos isostáticos, viga pré-moldada. Os vãos tipos são de 40 metros e lá no final tem um vão menor, mas com a mesma altura de viga. O trecho estaiado, como eu comentei, né? São 160 metros de vão central, 80 de vão de equilíbrio. São 56 aduelas, né? Considerado bastante excessivo. E um plano de estaiamento com 12 estais de 61 cordoalhas. E aqui o complemento do lar de Guaratuba, que totaliza aqui, então, os 1.200 metros de extensão. No trecho estaiado, que é de maior interesse, né? A gente tem, então, um mastro de 40 metros, os dois vão avançando simetricamente, né? Então tem a duela de partida que está em vermelho, depois 2 aduelas em balanço excessivo, só com proteção interna, e aí começam, então, as 2 aduelas do trecho estaiado. Como característica aqui é o peso da duela, que tem no total 250 toneladas, então o desafio também foi desenvolver uma treliça que suportasse esse carregamento. O estaiamento dessa obra foi feita pela Dividag, então o sistema da Dividag está demonstrado nesses slides. Então, para quem tem familiaridade, né, com ponte estaiada, conhece os elementos de uma ponte estaiada, mas para aqueles que não, a gente tem como característica das pontes estaiadas essa ancoragem, onde a gente tem aqui, né, a ancoragem que fica na parte externa do tabuleiro. Tem, então, olhando aqui em planta, vocês conseguem enxergar aqui, né? Ele tem esse trecho aqui que a gente chama de tubo-forma, que ele está inserido dentro do concreto, e na ponta a gente tem o tubo anti-vandalismo, que tem mais ou menos assim na altura, em torno de 1,80 m a 2 metros. A tensão que a gente usa no caso da Dividag, né, nós somos no limite de 0,5 da tensão de ruptura, porque a Dividag ele tem um teste de fadiga associado a um teste de estanqueidade. Então, como eu comentei, são 61 cordoalhas de 15,7 por style. Então, o maior style tem 78,55 metros e o menor 11,90. Aqui a seção transversal, né? Então, como se optou por um plano central de estaiamento, a seção transversal foi escolhida essa daqui, que é uma seção com 3 células, né? Bastante resistência à torção, e o equilíbrio então se deu nos apoios de extremidade e os 2 apoios principais. A transferência das cargas do tabuleiro para o style foi feita através dessas proteções
transversais, né? Que levam então as cargas caminhadas pela longarina para o stay que leva a carga para o mastro. Então, uma dificuldade maior também foi o dimensionamento do mastro. O mastro é extremamente esbelto, né? Então, foi feita uma análise específica para o mastro para garantir a segurança da estrutura. Todo o projeto, então, foi modelado na plataforma BIM. Era uma exigência do projeto, né? Então, a parte civil foi desenvolvida pela OTEC, com todos os detalhes, não só da parte do tabuleiro em si, né? Como as ancoragens e as proteções, mas também todos os elementos de construção. Então, para evitar qualquer interferência na fase construtiva, todas as interferências foram discutidas na fase de projeto. Então, os equipamentos de lançamento de viga pré-moldada e a treliça de balanço excessivo foram incorporadas no BIM, para a gente não ter problema de interferência da furação da treliça com as proteções longitudinais e transversais. A treliça de balanço excessivo foi desenvolvida especificamente para essa obra, pela Protein MHK. É uma treliça para suportar aquela carga de 240 toneladas. E como você tem duas almas verticais, né, vocês estão vendo que ela é apoiada na longarina, e na parte superior, a treliça pega, então, por esses balanços na treliça superior, as lajes. O canteiro de obra foi colocado do lado de Guaratuba. Aqui vocês conseguem enxergar aqui o pátio de armazenamento de viga, né? E aqui o ponto de pega, o que se dá para ver melhor aqui em planta, embaixo, né? Aqui a viga já dentro da treliça lançadeira. É que esse PowerPoint está difícil aqui de acertar ali. Ele não está na mesma direção, né? Então aqui é o ponto de pega, onde as vigas foram pegas para dar o lançamento. Em relação à fundação, foram estacas escavadas de grande diâmetro. Tem um faseamento aqui, né? Então primeiramente se cravou as camisas, depois fez a perfuração, depois a limpeza, depois a colocação da armadura e finalmente a concretagem. A diferença desse projeto é que essas estacas do trecho de acesso viraram um pilar, que não teve bloco de transição. As vigas pré-moldadas, pós-tendidas, pelas quantidades, então elas foram feitas com essa forma metálica. Aqui você já começa a ver o lançamento das vigas, né? Com a treliça. Vou passar rapidamente aqui. Em relação ao mastro, né? É um mastro de 40 metros de altura, com 290 metros cúbicos, né? de concreto. Ela foi executada com forma trepante. Isso em função também do planejamento, como ele é em harpa, né? Você já começa a ter os estágios logo na base do pilar. Então, a forma deslizante seria uma complicação pela presença das ancoragens dos cabos no mastro. O diferencial dessa obra é como ela é um sistema em harpa, foi usado uma cela desenvolvida pela Dividag. É uma cela mecânica, né? Tá difícil aqui controlar aqui mesmo. É uma peça mecânica, né, que tem o projeto da cela, e aqui embaixo tem ela fabricada. Ela foi içada e posicionada junto à armadura frouxa do pilar. Para se garantir, então, a locação perfeita, né, levando em conta a catenária dos cabos, foi feito um gabarito metálico, né, onde seria possível, depois do lançamento dessa peça, fazer o ajuste fino, amarrando, né, a cela nessa estrutura metálica que foi desenvolvida pela Dividag também. Aqui tem um detalhe em perspectiva, né, da cela. Nas duas extremidades a gente tem a ancoragem passiva, né, pré-cravada. As fundações, né, eram duas estacas por apoio, né. Então, para fazer uma prova de carga estática seria quase que impossível, então foi usado a cela de carga expansiva para verificar a capacidade de carga das estacas. Aqui a cravação das camisas e aqui já a execução do bloco. O bloco foi concretado em 3 etapas, foi feito o cimbramento na fase inferior do bloco, para suportar os primeiros 60 centímetros de concretagem. Daí para frente, a segunda camada, da primeira fase do bolo ali foi feita sobre 60 centímetros e posteriormente a segunda camada, complementando a altura total do bloco. Aqui tem umas fotos, dá para enxergar aqui o cimbramento, né, que foi feito então, para receber a primeira
etapa de concretagem e a restante, então, foi transferida para a estrutura já executada. Aqui são detalhes da viga, nós já vimos no outro slide. Então, as vigas eram transportadas com esses carrelones até o ponto de pega e aí lançada nos tabuleiros. Aqui dá para ver o faseamento da obra, né? Você tem aqui as vigas lançadas lá ao final, né? Depois você tem a montagem das prelagens, depois a montagem da armadura longitudinal e posteriormente a concretagem. Aqui uma vista aérea, já saindo de Guaratuba, né? Indo para Matinhos. A duela de partida foi toda cimbrada, então ela teve uma dimensão definida para que coubesse na dimensão do bloco, né, no sentido longitudinal, mas transversalmente foi necessário, então, criar um cimbramento aéreo, né, então, esses perfis que estão indicados aqui embaixo, né, ele saiu para fora da posição do bloco para receber o cimbramento de sustentação das lajes. Todo o projeto, então, foi desenvolvido, né, com as aduelas concretadas simultaneamente, mas de qualquer forma foram previstos alguns desequilíbrios. Um dos desequilíbrios previsto é o avanço assimétrico das treliças, que é o que está contemplado aqui. E nas primeiras fases do projeto foi permitido a concretagem desigual dos dois balanços, mas a partir de uma certa duela nós exigimos que fosse concretada simultaneamente. Aqui tem então a etapa, né, uma das etapas da obra. A primeira cela já instalada, os primeiros ensaios sendo tensionados por dentro do caixão. Aqui tem mais o detalhe do BIM, então todas as locações dos tuboforma, né, e das protensões transversais e da cela foram tirados desse modelo BIM. Isso facilitou muito o projeto, como também a obra. Aqui uma fase mais final do projeto, próximo do fechamento. E aqui tem o detalhe final do fechamento, onde a gente obteve sucesso aqui, sem nenhum desnível ao final da construção e do fechamento da obra. Tem uma foto muito feliz aqui, que um amigo meu passou lá como turista, e conseguiu tirar essa foto da obra bem ao final, com esse arco-íris aí decorando a foto que ele tirou. Bom, outra obra que eu queria comentar é a obra Foalhoada, na Castelo Branco. É uma obra de múltiplos vãos também, mas quase todos em balanço excessivo. São 5 disparos duplos, 6 vãos em balanço excessivo. A obra tem em torno de 660 metros, né, de extensão. Vou pular esses detalhes, que a gente acha que vê na foto fica mais fácil vocês entenderem. Então, essa obra ela é a nova entrada de Osasco. Aqui nós estamos na região metropolitana, indo para o oeste, para o interior de São Paulo. Ela sai pela Marginal, atravessa a pista Marginal Oeste, a pista principal, tem um apoio, que esse laser pode estar difícil de usar, mas um apoio bem entre as duas pistas expressas da Castelo Branco, depois ela atravessa as pistas locais, tem um apoio aqui, um apoio à margem do rio Tietê e o outro na margem esquerda do rio. E tem uma vista aérea que dá para vocês entenderem, então, a saída da ponte da Castelo Branco, fazendo a curva, indo para Osasco. Uma vista longitudinal do projeto, eu comentei com vocês, então a obra é praticamente toda em balanço excessivo, só no início a gente tem 2 vãos isostáticos, complementados por um trecho de um acesso leve estruturado, os demais apoios todos em balanço excessivo. O vão principal é esse sobre o rio Tietê, esse vão que está aqui na parte inferior. Seção do acesso estruturado, a seção da grelha e a seção do balanço excessivo. É 12,72 m de largura e a altura do caixão variável conforme o vão. A diferença desse projeto, pela obra ser muito extensa, né? Nós tivemos que criar as juntas de dilatação, então teve uma junta de dilatação do trecho grelha, do trecho de balanço excessivo e uma rótula no vão próximo ali a pista leste e o rio Tietê. A rota está detalhada nessa perspectiva aqui. Então nós bolamos uma rota onde fosse possível ter acesso por dentro do caixão para a troca do aparelho de apoio. Então foi feita uma abertura na transversina. Então por dentro do caixão você teria acesso para a manutenção
dos aparelhos de apoio. Tem uma perspectiva melhor, né? Você consegue ver que dá para entrar por dentro e fazer a troca do aparelho de apoio. Essa junta foi colocada a 1/3 desse vão, adjacente aqui ao vão sobre o rio Tietê. Aqui vocês estão enxergando a rótula, né? Depois tem essa ponte também na sequência, é na Castelo Branco, é a ponte sobre o rio Tietê. Tem uma ponte na pista leste, outra ponte na pista oeste. Então essa aqui é a que vai para o interior de São Paulo. Esse lado é a região de Alphaville e aqui é a região de Barueri. Então tem aqui os vãos de aproximação em vigas pré-moldadas e o trecho em balancessível. É um balancessível que tem 170 metros de vão central, com 2 balanços de equilíbrio de 92,80 metros. Que característica dos vãos, né? Eu vou pular isso aqui também. A treliça lançadeira, desculpa, a treliça de balancessível foi fornecida pela Mills. Aqui tem um desenho esquemático fornecido pela Mills, que pesa aproximadamente 70 toneladas com a treliça e a forma. Mas a dificuldade maior foi que a Mills não conseguiu viabilizar somente com 2 treliças, tiveram que colocar uma treliça intermediária entre as duas, que estaria apoiado na laje. A gente vai ver logo em seguida. Aqui a movimentação da treliça, com esse atuador, que está aqui em amarelo. Então, pelo fato da duela de partida, né, ser pequena, para caber dentro da projeção do bloco, a treliça da Mills ela saiu emendada, as duas, que vem para a direita e vai para a esquerda. Após a completagem daquela primeira duela, né, ela vai ser separada, complementada com mais um módulo, e aí seguiu uma independente da outra. Aqui tem uma foto já ao final da construção, desse ramo que está aqui na parte superior. Essa aqui é a obra que vai para São Paulo, e essa aqui é a obra que vai para o interior, né, para Barueri. Bom, como a estrutura é muito longa, são 170 metros de vão central, né, as deformações diferidas no tempo foram significativas. Isso aumentaria as flexões nos pilares e aumento da carga na fundação. Então, ao final da construção da etapa em balancessível, foi feito, então, um macaqueamento das aduelas de fechamento. Então, uma foi empurrada para o lado esquerdo, outra para o lado direito, e depois foi concretado a aduela de fechamento. Então, se impôs uma deformação no sentido contrário ao que ocorria com a deformação diferida. Aqui uma foto final, né, da conclusão do balancessível. Dá para ver, então, aqui já a obra concluída em operação, que foi recente, praticamente acho que um mês atrás. Só para vocês entenderem, aqueles que mexem com isso, né, é trivial, mas para aqueles que não mexem com obras construídas por fase, importante é o controle geométrico, né, da construção do tabuleiro, para garantir aí o grelho geométrico e não ter um desnível quando do fechamento da duela central. Então foram determinadas todas as flechas, né, decorrentes aí das fases da construção da duela, que é a concretagem, a proteção, considerando a idade de cada uma das duelas, né, que a estrutura vai mudando de idade à medida que você vai avançando. Foi montado a curva de contraflecha, só de forma esquemática, né, porque aqui só está considerado o peso próprio, né, mas tem o efeito da proteção, então a curva não é tão comportada como está aqui. E além das deformações, então, determinadas pelo modelo teórico, né, foi feita, então, uma retroanálise, assim que a obra avançava, as diferenças encontradas foram imputadas no modelo teórico, então, ao final da construção, a gente estava com um modelo bem assertivo em relação ao que estava ocorrendo na obra. Nessa obra, como era em tangente, não foi necessário fazer a contraflecha de rotação, que tivemos que fazer no faro de alada, e importante na construção de obra em balancessível também considerar a deformação da treliça, que depende de fornecedor a fornecedor. No controle de flecha, uma coisa que a gente percebe, né, que a gente tem que trabalhar com cota relativa para evitar que o efeito térmico altere os resultados final ou a configuração geométrica final. Então, um exemplo aqui didático, né? Uma medida que essa aqui é a duela
que foi concretada, a duela I. A duela subsequente, né, ela é posicionada num ponto acima dessa reta pontilhada. Então, aquele PC1 é a contraflecha relativa da duela I mais 1. Então, essa seria a contraflecha que eu daria se realmente eu tivesse certeza que o modelo teórico estaria correspondendo ao que ocorria na obra, que é o que não ocorre normalmente. Então, ao final da construção, né, essa duela aí deveria estar nessa posição, eventualmente ela pode ficar para baixo ou para cima, então ele tem que corrigir a contraflecha. Sendo contraflecha relativa, a gente pega, então, essa contraflecha agora corrigida em função dessas incertezas da obra. Em função do efeito térmico, eventualmente a duela pode subir e descer durante o dia. Em obra muito extensa, isso pode chegar a coisas da casa de 10, 20 centímetros. Então, são efeitos significativos, né? Então, se eventualmente, na hora de locar a duela I mais 1, a duela já executada estiver nessa posição em preto, né? A contraflecha relativa é mantida, mas a contraflecha absoluta vai ser alterada. Então, a gente trabalha com uma planilha junto com a obra, onde as contraflechas relativas são transformadas em cota absoluta no momento do posicionamento da duela subsequente. Aí são feitas as correções, se eventualmente a cota medida, esse aí é diferente da cota de projeto, a contraflecha da duela subsequente é corrigida com uma nova rotação definida pela projetista. Essa aqui é outra ponte, é a ponte ferroviária sobre o rio Araguai. Ele está em andamento, é uma ponte ferroviária. Nós fizemos um projeto do Paravale. Ela tem 1.607 metros de extensão. São 33 tabuleiros em grelha, mais 3 vãos em balanço excessivo. As fundações, então, foram estacas escavadas de grão de diâmetro, estacas variando de 1,20 m até 1,60 m e executada com fluido estabilizante em solo. O trem tipo utilizado nessa obra é o TB 360, 36 toneladas por eixo da locomotiva e 120 kN, né, 12 toneladas por metro dos vagões de carga. Aqui tem a característica do vão principal, né, do trecho talhado, são, se eu não me engano, 140, né? Não estou conseguindo ler ali, de vão central, e os vãos laterais em torno de 85 metros. Né? Complementada, então, aqui, né, uma ponte entre Goiás e Mato Grosso. Então, do lado de Goiás são 2 vãos, e do lado de Mato Grosso são 29 vãos, se eu não me engano, né? Em torno de 40 metros. Bom, a solução que nós desenvolvemos junto à Vale, então foi feito a viga pré-moldada. O projeto original ele tinha 4 longarinas com essa laje full depth. A gente ficou preocupado de não ter alinhamento, né, entre as 4 longarinas, então fizemos um projeto alternativo, alteramos para 2 longarinas maiores, né, mas com um peso total menor, então nós conseguimos uma economia, e a laje foi então full depth, totalmente com a espessura final, variando de 21 a 26 centímetros, e foi deixar as aberturas aqui para fazer a solidarização da laje com as vigas pré-moldadas. E no sentido longitudinal, também, né, você tem esse rebaixo aqui, né, para poder fazer a continuidade da laje. Aqui são um exemplo também de obra já executada por esse sistema, né? Então você tem aqui uma laje full depth e aqui uma foto, né? Onde você vê as juntas longitudinais também, que está indicada aqui. Ó. Dados geométricos da ponte, né? Então os pilares estão indicados ali, acho que era 3,5 por 2,80 de largura, os pilares são vazados. O projeto originalmente foi detalhado para a utilização de trilhas lançadeira, por isso que ela tem esse formato, né? Ele tem, então, uma viga que está entre os 2 tabuleiros, para posicionar aqui o binário, e o aparelho de apoio está aqui embaixo. Esse projeto foi, então, desenvolvido para a Vale, e a construtora que iniciou
a construção foi a Serra Almeida, a CRASA, né? Como se fala hoje. E aí a Vale rescindiu o contrato com a CRASA e quem assumiu foi a Terpa, né? Aí a Terpa, continuamos agora com a Terpa e eles mudaram o método construtivo e resolveram fazer todas as vigas na posição final no chão e lançar com guindaste, né? Uma solução alternativa que eles entenderam que seria mais barato, né? Então, nesse lado aqui, né, de lançamento da viga, né, foi feito esse aterro. Então, aqui você tem a construção dos pilares. Aqui acho que é um vídeo, dá para a gente ver como a obra foi desenvolvida, né? Então, foi feitos os aterros de conquista para a concretagem do bloco e a construção dos pilares, com forma deslizante. Você vê que a obra está bem adiantada. Essa foto aqui, esse vídeo é recente, deve ter aí um mês, talvez. Aqui já está chegando aqui no Rio Araguaia, né? Onde tem então um trecho em Barão Cecílio. Então aqui são os blocos principais, né? Aparecendo aqui. E ali o outro pilar. E chegamos à outra margem do Rio Araguaia. Bom, agora tem essa ponte sobre o Rio Tocantins, é uma ponte rodoviária, ali na região norte do país, né, no Pará. É uma ponte rodoviária que tem uma extensão de 2.308 metros de extensão. Ela é toda construída nas margens do rio e empurrada, então é uma ponte lançada. Foram construídas desvãos de 55 metros, né? E ao final da construção foram feito o corte da junta, compondo 3 vãos de 55 metros. O trecho de navegação, você tem 55 metros, os 2 pilares do trecho de navegação foram afastados de 11 metros, dando um vão, então, de navegação de 77 metros e 2 vãos de equilíbrio de 44 metros. Então, esse trecho central tem 3 vãos, os demais trechos têm 4 vãos e tem um vão junto à margem de Marabá, que ficou com 3 vãos contínuos. Só voltando um pouquinho, né? Como a obra é muito larga, ela foi composta de 2 caixões duplos, que posteriormente serão ligados. Então, o método contíguo, né? Eu falei que é o processo dos segmentos empurrados, que tem dados do nariz, então, como é conhecimento de todos, né, as pontes empurradas, né, ela tem que ter um alívio na extremidade, então foi usado um bico metálico. O diferencial dessa obra é que esse bico metálico acabou sendo parte do vão principal de navegação, que tem 77 metros. Então, um bico metálico de 66 metros, 33 metros para cada avanço do lançamento progressivo. Aqui um mapa de situação, aqui do lado esquerdo. Vou voltar aqui, pessoal. Eu estou em Marabá, e aqui estou em São Félix. Existe uma ponte existente, ela é um par daquela obra existente. A obra, então, foi executada pelas margens. Aqui tem a estrutura de reação do empurre, né?
Os pilares foram feitos com pilares pré-moldados, protendidos verticalmente. Está indicado aqui, né, os detalhes com uma emenda flutuante. Aqui o detalhe da ligação do trecho em concreto protendido. Inicialmente foi empurrado por tensão centrada e posteriormente complementar com armaduras negativas, as proteções negativas e positivas. Então foi usado a proteção do caixão para fazer a ligação do bico metálico. Aqui é o sistema de empurre, vocês estão vendo ali, é que eu não consigo ver as medidas, né? Mas talvez vocês também não consigam. Aqui a gente tem o bico metálico e tem aqui o segmento que complementa o vão de navegação, então são 165 metros, né? O vão central é 77, mais 2 de 44. Então, esse total totaliza aquele vão central de navegação. Depois, o segmento foi dividido em 2 etapas e, na sequência, as arduelas típicas de 55 metros que estão indicadas nesse esquema que está aqui, tá bom? 55 metros foi empurrando de 55 e 55. Aqui só uma planta, aqui um detalhe do empurre, né? O empurre foi por conta da proteína de ABS e a construção por conta da EGTC, da antiga Queiroz Galvão. Bom, como vocês sabem também, a obra empurrada, né, ela tem uma formação grande, porque ela fica em balanço, né, 55 metros, então o baliz metálico ele desce. Para posicionar sobre os aparelhos de apoio deslizante, foi desenvolvido esse sistema pela proteína de ABS, que eleva a ponta do balanço, posiciona sobre esses aparelhos deslizantes. E aqui, no trecho da retaguarda, né, você tem aqui, então, os cabos que são tensionados para acionar esses dispositivos de azul e empurrar a obra para frente. Detalhe aqui dos aparelhos de apoio deslizantes, e aqui tem um detalhe, uma proteção complementar, que ao final da construção, como eu comentei, né, são segmentados em vãos, em segmentos de 4 vãos ou 3 vãos, e essa estrutura ela é cerrada nessa linha que está em vermelho aqui. Então, por cima do tabuleiro foi feita uma proteção provisória na fase do empurre. Não tem armadura frouxa passando nessa seção. Aqui o detalhe, algumas fotos, né? Então a fundação foi feita também com elementos pré-moldados, então é um bloco casca, depois ele foi concretado, como se faz em obras portuárias. Aqui uma foto na fase construtiva, então aqui você tem os pilares de cada um dos caixões, vocês estão vendo um pilar maior aqui do lado, é uma ponte ferroviária. Esse projeto da ferroviária foi desenvolvido pela EGT e a rodoviária é desenvolvida pela UTEC. Aqui uma foto bem recente, né, quando nós estivemos lá, pouco tempo atrás, eu e o Iberê. Tem aqui a concretagem das argoelas. Também não sei se é recente, não, estou meio na dúvida aqui. Não tem nenhum gordinho lá, então acho que não é recente. Eu podia estar tirando a foto. Já fiz um bullying de hoje, eu estou mais aliviado. Como comentamos, né, eram duas células empurradas independentemente. Ao final da construção é feita a solidarização das duas arduelas. Aqui, acho que é um vídeo. Deixa eu ver, acho que... Não é não. Deveria ser, né? Deixa eu ver se é. Não é. Aqui tem uma foto aérea, né? Não dá para vocês enxergarem a ponte... Aqui que é o vídeo, né? A rodoviária e a metálica do lado que é a ferroviária. Dá para enxergar bem o nariz metálico, né? E o trecho aqui em concreto protendido. Virando mais um pouquinho, vocês vão enxergar ali onde é que as arduelas são concretadas, né? Aqui dentro. E são empurradas até chegar lá no vão principal, que é o vão de navegação de 77 metros de extensão. Aqui dá para enxergar aquele dispositivo, né, para elevação do bico. Aqui a foto mais recente, né? É uma vista aérea, né, da estrutura.
Aqui é o trecho de Marabá, que está mais adiantado, e do lado oposto é o trecho de São Félix. Okay? Uma foto aérea aqui. Uma vista geral também, né? Então aqui é Marabá, do lado esquerdo, e do lado direito é São Félix. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Oi. Boa tarde. Muito obrigada aqui pela participação no evento. Vamos então começar a apresentação para encerrar aqui as palestras deste evento da Midas. Eu vou falar então sobre o dimensionamento de pontes segundo a norma NBR 6118 e 7188 para apresentar especificamente os avanços e aplicações que foram feitas agora para a versão 2026 no Midas Civil NX. Tá, então, os objetivos da apresentação, antes de começar a falar aí disso, eu quero aí compartilhar um pouco como foi esse processo aqui para arrumar a apresentação, porque me perguntei muitas vezes, olha, o que eu vou falar para eles, né? Se eles conhecem a norma muito melhor do que eu. Mas então, aí a ideia é compartilhar um pouquinho sobre esse processo que eu e os desenvolvedores na Coreia fizemos para a implementação do Código Brasileiro. Vamos mostrar também um pouquinho nessa apresentação sobre os fluxos de trabalho, como foram feitos durante, não sei, 20 anos que o Midas tem sido implementado aqui no Brasil, como foram feitos esses processos antes da implementação da norma brasileira. Vamos ver então cada um dos aspectos normativos e como eles foram implementados no Midas. E vamos discutir também um pouquinho sobre as principais diferenças conceituais entre a escola americana. Eu sou uma engenheira, eu sou da Colômbia. Na Colômbia, todas as nossas normas para prédio, para pontes, elas são cópias ruins, tenho que dizer, cópias ruins das normas gringas, né? E eu achei aí nesse processo de estudo que a metodologia, a filosofia é bem diferente. Então, quebrei aí um pouco a cabeça tentando entender, mas graças também aos usuários, o Júri, aqui o Ibere, os usuários da NSU também, que me ajudaram muito para entender como podíamos fazer essa aplicação no Midas. Antes de começar, para as pessoas novas, né, que não conhecem sobre o Midas é uma empresa fundada no ano 1989 como uma divisão de desenvolvimento da POSCO, que é uma das maiores siderúrgicas do mundo. No ano 2000, a Midas foi estabelecida como uma empresa em Seul, na Coreia do Sul. Lá é onde a gente tem os desenvolvedores, né, que fizeram aí um máximo esforço para implementar os códigos brasileiros. No ano 2018, abrimos o nosso primeiro escritório na América Latina, que fica na Colômbia, em Medellín, que é a cidade onde eu moro, né? E somos líderes na Ásia, em todas as áreas, líderes na América Latina, na área de pontes. E atualmente temos mais de 700 funcionários no mundo. Aqui temos algumas pontes que foram projetadas como Midas. A ponte helicoidal na Colômbia, que é uma ponte bem especial porque ela tem isolamento, né? Fica numa área onde o efeito do terremoto é bem importante. E além disso, a geometria é bem particular
e foi uma ponte feita pelo método dos balanços sucessivos. Temos o Burj Khalifa, que é o arranha-céu mais alto do mundo. Temos a ponte Ruski, na Rússia, que é uma das pontes suportadas, né, por cabos mais longas do mundo. Temos um City Ring Metro na Dinamarca, que é um projeto onde o Midas GTS NX foi utilizado. E temos aqui essa ponte que vocês a conhecem muito melhor do que eu, que é a Ponte Otávio Frias, que fica aqui na cidade de São Paulo. A Midas ela tem mais de 10 escritórios regionais. Aqui na América atualmente temos escritório nos Estados Unidos, no México e, como já falei, na Colômbia. Temos usuários em mais de 120 países no mundo, temos mais de 22 mil usuários e mais de 700 funcionários na América Latina. Os programas distribuídos aqui, então, são o Midas Civil, que é o programa de pontes, que falaremos hoje, o Midas Gen, que é o programa para edificações, e o Midas GTS NX, que é para projetos de geotecnia avançados. Aqui alguns de nossos usuários, está o Rui, da UTEC, Sistra, Enesil, Arcadis. Eu quero também aí falar da OLG, que são os nossos usuários mais recentes, a HMNC, Casa Grande, EGT, Engisergi, em Belo Horizonte, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, CENER, Beta 2 também, o engenheiro Ricardo, a Dédalo, EGIS e outros mais. Agora sim, então, vamos começar com o tema aqui central da apresentação. Uma das primeiras coisas que a gente faz no Midas e em qualquer modelo, né, de análise estrutural é fazer a definição do material. Para a definição do material, nós temos que definir aqui algumas variáveis, né, mecânicas, características mecânicas do material, que é o módulo de elasticidade, a relação de Poisson, o coeficiente térmico e a densidade do material. Uma das mais importantes, vamos dizer, todas são importantes, né? Mas a definição do módulo de elasticidade, como a gente viu acá, nessa parte. Só um segundo aqui. Esse módulo de elasticidade, ele é uma propriedade, como está falado aqui, parâmetro que mede a resistência do concreto à deformação sob tensões de compressão. Quando temos concretos de maior resistência, eles deformam-se menos e têm módulos de elasticidade maiores. E é um parâmetro que depende diretamente do tipo de agregado, da pasta de cimento e da zona de transição. Então, aí faço ênfase no tipo de agregado, por algo que já vamos ver sobre o Código Brasileiro. Para que utilizamos então esse módulo para o cálculo de flechas, deformações, análise de estabilidade global e determinação das perdas de proteção. Aqui então o Código Brasileiro fala sobre dois tipos ou dois módulos de elasticidade. O módulo de elasticidade inicial, que é a tangente do ângulo alfa-til, né? E temos o módulo de elasticidade secante, que é a tangente do ângulo alfa-duplo-til. Então, aqui o Código Brasileiro tem essas duas expressões para calcular, nesse caso, o módulo de elasticidade inicial, né? E vamos ver que aqui temos esse fator alfa-E, que depende do tipo de agregado, tá? E temos a expressão aqui para calcular o módulo de elasticidade secante, que foi finalmente o módulo de elasticidade implementado para a modelagem estrutural, como aqui o Iberê me ensinou, tá?
de acordo então com o tipo de agregado. Aí então o que a gente fez no Midas, criamos uma base de dados de materiais de concreto desde 20 megapascais até 90 megapascais e vamos ver que cada resistência tem 4 variáveis dependendo do tipo de agregado. Então aí o usuário só precisa selecionar, né, o módulo ou a resistência característica e aí ele vai trazer já de forma automática essa propriedade sem que o usuário precise calcular, né, e preencher a informação no Midas. São coisas pequenas, né, mas que aí ajudam para a velocidade e o tempo de modelagem dos projetos. O coeficiente térmico, então, segundo 823, o número 823 da NBR, para efeito da análise estrutural. Então, aqui temos o coeficiente térmico, que também vem já automático, de acordo com a norma. Temos também, de acordo com o item do 829 da NBR 6118, uma relação de equação de 0,20. Foi então aqui acrescentada já direto. E já falamos então, acho que aí faltou uma coisinha da densidade do material, que também é uma coisa que vem aqui de forma automática. Já tem me perguntado, por exemplo, o que acontece com alguns projetos antigos, que tem, por exemplo, resistências menores do que 20 megapascais, né? Nesse caso, sempre está a possibilidade de fazer definições, como o Midas tem User Define, né? Definições feitas pelo usuário, e aí então podemos cobrir, né, todas essas possibilidades adicionais. Aí então falamos da primeira parcela da implementação do Midas, que é relacionada com a parte dos materiais. Somente para que vocês saibam, na parte dos materiais a gente também tem a implementação das propriedades geológicas, tanto a fluência, a retração do concreto. Eu não quis aqui falar muito disso porque é um tema que poderia dar para fazer uma palestra, só isso, mas é uma coisa que também foi acrescentada. Vamos falar agora então sobre a parte da definição das cargas móveis, de acordo com a norma 7188, 7189, que já a gente sabe, né, que teve uma atualização, e aí temos que fazer um trabalho para levar então essa norma para a última versão. Aí então o que a norma diz com relação à aplicação das cargas móveis? Temos a carga P concentrada, que é a carga dos eixos do caminhão, aplicada no nível do pavimento. Temos a carga P distribuída, né? E temos os valores de cálculo Q maiúsculo e Q minúsculo, que são valores que são maiorados pelos coeficientes. Quais coeficientes? Coeficiente de impacto vertical, coeficiente de número de faixas e coeficiente de impacto adicional. E com essas equações aqui, então calculamos os valores de Q maiúsculo e Q minúsculo. Tá. Com relação às características do veículo. O veículo é especificado pela norma, vou me focar no TB 450, né? Aqui então temos esse veículo que tem um peso total de 450 kN. Esse veículo, como vemos aqui na imagem, tem 6 rodas, 3 eixos de carga. A carga por roda é de 75 kN e ocupa uma área de 6 por
3, tá? E ao redor desse veículo temos a carga multidão, que ela tem um valor de 5 kN por metro quadrado. E aí faço aí também ênfase que é aplicada ao redor do veículo, de acordo com a linha de influência ou a superfície de influência da ponte. Aqui então, desculpa. A geometria e posicionamento das cargas. Temos uma distância entre eixos de 1,5 metros, né? Isso é longitudinal e transversal, temos uma distância de 2 metros, acá. E já falei isso, mas a regra de ouro é que o trem tipo deve ser posicionado na situação mais desfavorável para a estrutura, incluindo acostamentos e faixas de segurança. Cargas nos passeios, o que a norma diz? Temos 3 kN de carga nos passeios, que devem ser colocados na posição mais desfavorável, concomitante, né, com a carga móvel rodoviária. Para dimensionamento, então, utilizamos um valor de 5 kN metro quadrado, e as ações nos passeios não são ponderadas pelos coeficientes de impacto. E esses passeios devem possuir dispositivos de contenção, de acordo com o que a norma diz. Com relação ao coeficiente de impacto vertical, temos um coeficiente de 1,35 para vãos menores do que 10 metros, e para vãos entre 10 e 200 metros, temos aqui essa expressão para calcular o coeficiente de impacto vertical. Agora, com relação ao coeficiente de impacto adicional, ele é aplicado nas juntas e nas extremidades da obra, e aí temos dois valores: obras em concreto ou mistas, onde o valor do coeficiente de impacto adicional é 1,25, e para obras em aço temos um valor de 1,15. Com relação ao coeficiente de número de faixas, aqui temos uma expressão para calcular esse valor do coeficiente do número de faixas. Aí depois eu quero abrir um pouquinho a discussão com relação a esse coeficiente, né? Porque o que eu tenho visto e falado aí um pouquinho com os usuários é que quase sempre o valor utilizado para esse coeficiente de faixa é 1, né? E aí eu fiquei depois pensando, ok, qual é a utilidade, né, desse coeficiente de faixa? Porque o que a norma diz é que somente podemos considerar um caminhão em toda a largura da ponte. Então aí depois podemos falar um pouquinho mais sobre isso. Como então a gente fazia para fazer essa definição das cargas móveis numidas de acordo com o Código Brasileiro, sendo que não tínhamos implementado essas considerações, né? Como trabalharam os usuários? Com o trem tipo homogeneizado, né? Principalmente com o trem tipo homogeneizado, mas isso tem aí uma limitação importante, que é aplicável para vãos acima dos 30 metros, né? Então aí, para as pontes menores ficava complicado, né? A utilização aí do Midas. Como fazíamos então? Utilizávamos códigos internacionais como AASHTO, LRFD, AASHTO Standard, Eurocódigo, e os usuários tinham que inserir de forma manual as cargas. Aqui nessa imagem, não sei se dá para ver, mas aqui são definidas as cargas do trem tipo homogeneizado. Criávamos então o caminhão só para as cargas P maiúsculo, né? E
tínhamos outro caminhão também criado como User Defined, onde colocamos aqui a carga multidão só, com um valor de 5 kN metro quadrado. Isso então também fazia com que os usuários tinham que fazer definições de múltiplas faixas. Faixas para aplicação do caminhão, faixas para aplicação da carga multidão. O que acaba acontecendo? O tempo, né? O tempo que precisamos para criar. Olha só, esse é um modelo que eu peguei de um usuário, né? E tinha uma quantidade de faixas para multidão que, olha, é fácil definir, mas fazer definição de 10 faixas, aí vai demorar um tempinho, né? Então, definição do caminhão, definição de faixas e criação do caso de carga móvel. Porque tínhamos que fazer 2 caminhões ou 2 veículos, né? Porque a carga multidão aqui diz que o mínimo número de faixas carregadas é 1 e o máximo é 12, nesse caso que ele criou 12, para que a carga multidão estivesse, né, em toda, vamos dizer, em toda a largura. E a carga do caminhão, embora temos 4 faixas aqui definidas, somente podemos ter uma carregada ao mesmo tempo, tá? Então, essa é a forma como até agora os usuários têm trabalhado. Já aí, aqui os usuários que estão presentes me falam aí como faziam também, mas essa pode ser como uma descrição geral. E então, aqui o principal problema, né? Aí estamos vendo a função que o Jean também falou dela na apresentação, que é o Moving Load Tracer, que é a função que permite ver a localização do caminhão em toda a estrutura. E essa era uma aplicação onde tínhamos aqui as cargas em vermelho, né? As cargas dos eixos do caminhão, e dentro da área do caminhão tínhamos a carga distribuída, que não tínhamos como retirar, né, essa carga dessa zona particular. Agora, como fazemos e definimos a carga móvel no MIDA Civil 2026? Vamos fazer o processo normal, onde temos que fazer uma seleção da norma, com base na qual será feita a definição da carga móvel. Aí já dentro das normas disponíveis, aparece então a norma do Brasil. O segundo passo é a definição das faixas de tráfego veicular. O passo 3 é a definição dos veículos ou trens tipo. E, finalmente, a definição da carga móvel. Já falei aqui, então, no primeiro passo a seleção do código. Aqui está o código brasileiro. O segundo passo é a definição das faixas. Na definição das faixas, é preciso definir uma excentricidade, né, da faixa. Já quando fazemos a definição, o programa cria aqui embaixo uma tabelinha, que tem, entre outros, o fator de impacto. Então, aí o usuário pode inserir o fator de impacto. Aqui com o Jean, já tivemos uma experiência com isso. O que acontece? E aí aproveito para falar um pouquinho sobre essa influência dos estándares dos Estados Unidos, por exemplo, na definição desse fator de impacto. As normas internacionais entendem o fator de impacto como uma porcentagem a mais, né, de uma carga. Então, por exemplo, a AASHTO, ela fala que o fator de impacto é 33%. Isso quer dizer que quando você vai majorar a carga, você multiplica por 1,33, né? Que é o que mais ou menos tem no Código Brasileiro, que é um valor maior do que 1, né?
o que acontece? Esse valor aqui, no Midas, como está feito agora, é um valor que deve ser entre 0 e 1, né? Para representar essa porcentagem a mais. Ou seja, se o fator é 1,20, sei lá, então vamos escrever aqui 0,20, porque ele internamente já faz esse 1 mais, né? Então, isso aí foi a forma como os desenvolvedores entenderam, acho que também muito influenciados pela forma de trabalho dos códigos gringos, tá? Aqui é o passo 3, que é a definição dos caminhões. Então, aí temos o TB450 e o TB240. Temos aqui as cargas dos passeios, acho que aí está muito pequeno, né? Não dá para ver. Mas aqui está a carga de 3 kN/m², e se a gente abre aqui essa janelinha, tem a opção também para lançar a carga que é para dimensionamento de 5 kN/m². E aqui temos as implementações da norma 7189 ainda, com os diferentes trens tipos para projetos de ferrovia. Isso então, vamos de novo, pode ser feito de forma manual, mas já essas cargas vão estar preenchidas de forma automática, e aí podemos economizar também mais tempo no processo de modelado das estruturas. E finalmente, o caso de carga móvel, agora com a implementação, já não é necessário criar tantas faixas para a definição da carga móvel, poderíamos criar apenas uma, né? E na definição do caso de carga, podemos lançar tanto a carga de ferrovia quanto a carga dos passeios, para garantir também essa condição que a carga dos passeios tem que ser concomitante com a carga móvel. Aí um esclarecimento, né? E é que quando definimos várias faixas, aí temos que ficar de olho para que as faixas não fiquem sobrepostas, porque senão nessa área teríamos aí um pouquinho de carga a mais, né? E a última definição ou implementação do código no relacionado à carga móvel é uma função para definir o coeficiente de impacto adicional. Já a gente falou, né, que o coeficiente de impacto adicional é aplicável só para alguns elementos da estrutura. É por isso que, a partir da definição dos grupos, os grupos são muito utilizados quando trabalhamos com estruturas que têm estágios de construção, mas aí a gente poderia criar um grupo só com os elementos, sim, que são afetados pelo fator de impacto adicional, e selecionar então se temos elementos de concreto ou seções mistas. Aí o Midas, também para fazer esse esclarecimento, o Midas fala de composite section, né? Que seria seções compostas, mas aqui vocês falam mais como seções mistas, tá? Pontes de aço, steel bridges, que seria 1,15, ou ele dá também a possibilidade de que esse fator de impacto adicional seja inserido pelo usuário. Ok, vamos falar então da última parcela. Então, são 3 parcelas principais, como das implementações. A primeira, a definição de materiais; a segunda, a parte da carga móvel; e a terceira, a parte de dimensionamento de concreto protendido. Por que a gente decidiu implementar primeiro a parte de concreto protendido? Eu pesquisei aí um pouquinho que aproximadamente 90% das pontes são de concreto armado ou concreto protendido. Pelo menos a maioria dos usuários que a gente tem, eles trabalham como mínimo com ponte de viga pré-moldada, né?
Então, por causa disso, a gente pensou primeiro na implementação do concreto protegido no Midas. Aí vou fazer um esclarecimento inicial. O Midas, nem para o código brasileiro, nem para os outros códigos que tem implementado, ele faz realmente dimensionamento. O que ele faz é verificação, tá? Isso que quer dizer que os usuários precisam inserir as informações das armaduras passivas, as armaduras frouxas, né? As armaduras ativas, os traçados dos cabos, as forças de proteção, tudo isso deve ser definido pelo usuário. E por isso é que aqui, nas opções de resultados que tem o programa, para toda a parte de concreto protegido, ele fala aqui, check, 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 né? Porque tudo o que ele faz é verificação. Aqui então vamos falar dos critérios de projeto que a norma brasileira tem. Então vamos falar aí um pouquinho da classe de agressividade do ambiente, o cobrimento do concreto, estados limite, domínios de deformação, ações nas estruturas, tensões admissíveis, escolha do nível de proteção e outras. Agressividade do ambiente, então vou ler aí um pouquinho. A agressividade ambiental está relacionada às ações físicas e químicas que atuam sobre as estruturas de concreto, independentemente das ações mecânicas, das variações volumétricas de origem térmica, da retração hidráulica e outras previstas no dimensionamento das estruturas. Nos projetos das estruturas correntes, a agressividade ambiental deve ser classificada de acordo com o apresentado na tabela 6.1 e pode ser avaliada simplificadamente segundo as condições de exposição ou de suas partes. Então, temos aqui essa tabelinha 6.6 da agressividade ambiental, onde temos 4 tipos de agressividade ambiental: fraca, moderada, forte e muito forte. E, de acordo com isso, a classificação do risco de deterioração da estrutura. Aqui, então, no Midas, a gente acrescentou uma parcela que diz Environmental Aggressiveness Class, onde temos essas 4 tipologias, né, de agressividade ambiental definidas pelo Código Brasileiro. Isso aqui não é uma coisa que precisa ser, vamos dizer, definida pelo usuário, não é um dado de entrada. Eu quis trazer simplesmente como para dar uma olhada em tudo. E está relacionado então com a qualidade do concreto. Aqui então temos a tabela 7.1, que apresenta as relações de água-cimento para concreto armado e concreto protegido de acordo com a agressividade ambiental e a classe de concreto ou a resistência mínima de concreto requerida também para concreto armado e para concreto protegido. A espessura do cobrimento define-se o cobrimento de armadura, a espessura da camada de concreto responsável pela proteção da armadura num elemento. Isso aí não é um dado explicitamente, né, inserido no Midas, mas de forma indireta, quando fazemos aqui a definição da armadura longitudinal e transversal, vamos fazer um posicionamento, né, das armaduras, e aí deveríamos levar também em consideração esse cobrimento. Além disso, porque o braço de alavanca vai mudar aí, ter influência nos resultados do cálculo da capacidade do elemento. Agora, as ações nas estruturas, eu tenho que falar que eu quebrei a cabeça aí estudando isso, porque é bem diferente
das normas americanas, né? Mas vamos lá, aqui vou fazer o meu melhor. Então, aqui, as ações nas estruturas são divididas em cargas permanentes, variáveis e excepcionais. As permanentes estão divididas em diretas e indiretas. E as diretas temos aí o peso próprio, os empuxos permanentes. Nas indiretas temos a retração do concreto, a fluência do concreto, a proteção. E aqui dentro das variáveis também temos uma divisão entre diretas e indiretas. E aqui temos vento, água e cargas durante construção nas diretas, e nas indiretas variações de temperatura uniforme, não uniforme e cargas dinâmicas. Isto aqui realmente é o mais importante na parte da implementação das verificações que o MIDAS faz. Os estados limite, né? Aí temos então o estado limite último, o estado limite de serviço. E dentro do estado limite de serviço, que foi uma coisa super diferente para mim também, temos uma quantidade aqui de estados limite, formação de fissuras, abertura de fissuras, descompressão, etc. Essa quantidade de estados limite não existe na ASTO, por exemplo. Então eu ficava aí como, por que tantos estados limite? Mas tudo bem. E as ações nas estruturas, que isto também tem muita influência, né, na parte de dimensionamento. Então temos as ações, as combinações últimas, né, e as combinações de serviço. E aqui dentro das últimas temos as combinações normais, especiais ou de construção e as combinações excepcionais. Dentro das combinações de serviço, a gente tem as combinações quase permanentes, as combinações frequentes e as combinações raras. Temos aqui essa outra coisa que também é bem importante, que é a resistência de cálculo do concreto e do aço. Isso também é bem diferente, né? Porque a ASTO tem fatores para minorar, né, a resistência dos materiais, mas são fatores φ que são menores do que 1. Então, a gente multiplica φ por a resistência característica, vamos dizer. Aqui vocês têm um fator que divide, né, que é maior do que 1, mas tudo bem, o conceito é o mesmo. Vamos pegar uma resistência menor, tá? Aí então, temos os valores do coeficiente γ C e γ S para o concreto e para o aço. Aqui, nesse caso, então, temos umas expressões também para calcular essas resistências de cálculo quando vamos fazer uma verificação num tempo menor do que 28 dias. Então, aqui temos umas expressões que também dependem do tipo de cimento que vamos utilizar na mescla de concreto. E aqui está finalmente a expressão para o cálculo da resistência de cálculo, né, do aço. Som. Não está passando. Já. No, es que pues no está pasando como cuando yo le digo que pasa. Ah, ya. Ay, no. Está yendo para adelante. Quer voltar? Sí, por favor. Tem um botão de baixo que volta. Ah, ya. Obrigada. Tá. Desculpa. Ok. Aí então vem também um conceito que a norma gringa não tem, que são os níveis de proteção.
Temos a proteção completa, onde a peça trabalha livre de tensões de tração e fissuras ao longo da vida útil. Temos a proteção parcial, onde podem ocorrer tensões de tração, mas que não ultrapassem os limites especificados pela norma. E temos a proteção limitada, onde as tensões de tração não são restringidas e a peça trabalha fissurada. Aqui então, nessa tabela, temos os diferentes níveis de proteção, as verificações que têm que ser feitas, né, para cada caso, dependendo do nível de proteção aplicado. Como então a gente implementou isso no Midas? Sempre que nós vamos fazer dimensionamento no Midas, utilizamos ou precisamos fazer umas definições gerais de acordo com o código selecionado. Então, quando vamos fazer isso para o código brasileiro, ele tem aqui as seguintes possibilidades. Primeiro, então, selecionar aqui o nível de proteção. Aqui, então, temos a proteção parcial, a proteção limitada e a proteção completa, né? Os 3 níveis especificados pelo código. Aqui vamos selecionar também o tipo de cimento, tá bom? Aqui vamos fazer uma definição do ângulo para fazer o cálculo da parte de cisalhamento, né? Aí temos, vou falar aí um pouquinho mais para frente, mas aí temos os 2 métodos especificados na norma 6118 para o cálculo do cisalhamento, né? Que o método 1, ele tem um ângulo fixo de 45 graus e o método 2 tem um ângulo entre 30 e 45 graus, né? Aí então vamos definir também o tipo de aço para proteção e aqui temos os outputs, né? Os resultados, e vamos ver que aqui temos resultados para a parte ou dimensionamento no estado limite último e resultados do estado limite de serviço. Aí então temos resistência à flexão, cisalhamento e torção, revisões de tensões durante os estágios de construção, tensões no estado limite de serviço, tensões nos cabos de proteção também, e já tensões principais em diferentes condições. Aqui então a forma como a gente implementou, né, isso que já falamos, estudamos sobre as combinações das ações, né? Então, aí temos uma janelinha para fazer a definição das combinações últimas, do estado limite último, onde temos as combinações normais, especiais ou de construção e excepcionais, e para a parte do estado limite de serviço, né, temos as combinações quase permanentes, as combinações frequentes e as combinações raras, tá? Muito bem. Quando fazemos dimensionamento, né, a gente já falou um pouquinho sobre a definição de materiais. Essa definição de materiais inicial que é feita é só para efeitos de modelagem da análise estrutural. Então, quando a gente faz essa definição, a gente não falou sobre resistências, né? Ou seja, selecionamos a resistência do concreto, mas ela é só para que possa calcular o módulo de elasticidade do material. Nesse ponto, a gente ainda não especificou realmente a resistência de cálculo ou característica. Isso é feito aqui nessa janela. Essa janela está dentro das opções de dimensionamento que o programa tem. E aí, então, vamos encontrar a norma brasileira com todos esses materiais de concreto que a gente já falou. Quando selecionamos aqui, então, aqui se aparece a resistência característica do concreto. E
como a armadura frouxa, né, também tem influência na capacidade, no momento resistente da seção. Então, aqui são especificadas as condições da armadura frouxa. Temos esses 3 materiais para definição da armadura frouxa, e aqui ele tem, então, a resistência de escoamento, que especifica, então, o código. Aí vou fazer como outro esclarecimento, acho que aqui todos já sabem, mas nas peças de concreto protegido, o dimensionamento no estado limite de serviço, né, é como o mais importante, vamos dizer assim, porque o que dá finalmente os parâmetros da armadura ativa que a peça tem que ter, né? Mas, além disso, também precisamos fazer dimensionamento no estado limite útil. Então, vamos falar no início do dimensionamento no estado limite de serviço. Aqui eu consegui fazer esse diagrama depois de, não sei, uma semana quebrando a cabeça estudando os estados limite, qual era o limite de tensão, de compressão, quais eram as combinações, né, que tinham que ser verificadas para cada caso. E cheguei então nisso. Esse é como o resumo. Depois que eu vi isso, eu me senti muito mal, porque eu disse, é tão fácil. Eu achei que era tão difícil, né? Mas foi aí o exercício depois de vários dias de quebrar a cabeça. Então, aí, a limitação do estado limite de serviço. Temos a proteção parcial, onde vamos revisar o estado limite de abertura de fissuras e vamos revisar que o tamanho da abertura da fissura seja como máximo 0,2 milímetros, né? Temos a proteção limitada, onde temos o estado limite de descompressão na combinação quase permanente e temos o estado limite de fissuração na combinação frequente. Para esse caso aqui, então, temos um limite de tração de 0, que é bem exigente, né? E temos um limite de compressão de 0,45, resistência característica do concreto. Aqui no caso do estado limite de fissuração, então temos umas expressões aqui para calcular essa resistência característica com uns valores de alfa que dependem da geometria da seção, né? Então, quando temos seções T ou duplo T, 1.3 quando temos seções I ou T invertido, e 1.5 quando temos seções retangulares. Não sei se foi o júri que eu perguntei a alguém, ok, então quando eu tenho uma seção caixão, qual valor vou pegar? Essa foi uma dúvida que surgiu no momento de estudo da norma. E para a proteção completa, temos o estado limite de descompressão na combinação frequente, onde temos esses limites aqui de tração e compressão, todos esses são limites de tração e compressão no concreto, e temos a fissuração, o estado limite de fissuração na combinação rara, onde temos aqui os limites também de tração e compressão no concreto. Aqui vamos ver então as tensões, né, admissíveis na armadura ativa, dependendo do tipo de armadura utilizada. Então temos aí pré-tracionada, pós-tracionada aderente, pós-tracionada não aderente e barras de aço. E finalmente, as revisões das tensões admissíveis no concreto no ato da proteção, onde temos o limite à compressão e à tração. Aqui na parte da compressão vamos ter duas opções, dependendo se o concreto é de menos
de 50 megapascais ou mais de 50 megapascais. E aqui a particularidade, né, é que a resistência que precisamos pegar é a resistência que tem no concreto no momento em que é aplicada a proteção. No Midas, isso é feito com bastante facilidade, né, porque a gente define uma curva de variação da resistência à compressão, né? Aí então temos no dia 7 o concreto tem X resistência, no dia 28 tem a resistência característica, né? E quando criamos estágios de construção, a gente pode especificar, ok, a proteção vai ser feita no dia 7, no dia 10, no dia 12, sei lá. E aí ele vai nesse gráfico, pega a resistência do concreto para calcular os limites de tração e compressão. Desculpa, fui para frente. E esse aí é um exemplo das tabelinhas, então, que o Midas gera. Isto aqui pode ser revisado, né, em forma de tabela, de forma gráfica, onde no final aqui temos uma coluna que tem as tensões que vêm da análise e temos umas tensões aqui admissíveis de acordo com esses limites que eu já falei, né? E aqui também vamos ver uma tabelinha com uma revisão. Por exemplo, aqui essa tabela são as tensões limite no estado limite de serviço, né? E as tensões nos cabos de proteção. Agora, com relação ao dimensionamento no estado limite último, aí vamos falar então, como eu já disse, de flexão, cisalhamento e torção. Vamos falar inicialmente da flexão, como eu disse agora, a satisfação das tensões limite não garante necessariamente, né, a segurança contra ruína da estrutura, por isso precisamos, além do dimensionamento no estado limite último, fazer verificações, além das verificações do estado limite de serviço, fazer verificações do estado limite último, onde vamos calcular aqui o momento resistente da seção, que vai nos dar também a margem de segurança estabelecida pelo cálculo do momento fletor último, e vamos determinar a capacidade máxima de carga antes do colapso da estrutura. Isso aqui foi uma coisa que também deu muito trabalho para mim entender, né? Porque vocês, aqui a norma especifica um cálculo de um pré-alongamento, né, da armadura ativa. Isso não é uma coisa que seja feita explicitamente nos códigos gringos, né? No Eurocódigo sim, mas os códigos da Ashton não. Então aí essa implementação foi feita aqui no Midas, o cálculo desse pré-alongamento da armadura ativa definida pelo usuário, né? Aqui vamos ver então que para o cálculo do momento fletor último devem ser consideradas as hipóteses básicas também do concreto armado, como os domínios de cálculo, as equações de equilíbrio de forças e momentos e a compatibilidade de deformações. Esse cálculo é feito normalmente por tentativas, onde podemos arbitrar a tensão na armadura de proteção ou podemos arbitrar a posição da linha neutra. A forma como o Midas implementou isso foi arbitrando a posição da linha neutra. Aqui isso é parte de um relatório automático que o Midas gera de acordo com a normativa selecionada. Isso aqui foi feito para o Código Brasileiro também.
E aqui, basicamente, estamos fazendo essa parte das tentativas, onde vamos assumir uma posição inicial da linha neutra, vamos fazer um cálculo das tensões nos cabos de proteção, no concreto, na armadura frouxa também. Vamos ter uma força resultante, né? E vamos fazer isso até que tenhamos equilíbrio na seção, tá? No final, temos esse cálculo aqui do momento resistente da seção, onde temos todas essas diferentes parcelas do concreto à compressão, a armadura frouxa à compressão, a armadura ativa e a armadura frouxa à tensão. Agora, para a parte de cisalhamento, já eu falei um pouquinho disso. Temos aí esses dois métodos de cálculo. O método 1, que tem esse ângulo θ de 45 graus, e temos o método 2, onde esse valor pode estar entre 30 e 45 graus. E aqui temos as expressões, então, da norma brasileira, onde temos a força cortante e solicitante, né, que deve ser menor do que a força resistente de cálculo. Esse conceito sim é igualzinho com as normas gringas. E aí, então, vamos ver as diferentes parcelas. Aqui esse BRD2, que tem essa expressão de cálculo, e vamos ver essa implementação aqui no relatório automático que o Midas gera, dessa parcela aqui de cálculo, né? Temos também o cálculo da parcela da armadura transversal, que vamos ver que também está aplicada nessa parte, com os diferentes cálculos aqui implementados. E aqui temos o método de cálculo 2, né? Que já falamos aí que temos que especificar esse valor do ângulo desde o início, né, nas definições gerais de dimensionamento. E aqui vamos ver então também essas diferentes expressões de acordo com o especificado no numeral 17423 da norma 6118. E com relação também à torção, aí então para fazer também um esclarecimento, mas acho que é bem óbvio, né, que para a parte de flexão e cisalhamento, né, a gente leva em consideração o efeito da armadura frouxa e da armadura de proteção. Na parte de torção, aí somente vamos levar em consideração o efeito da armadura frouxa, né. Então, aqui temos também algumas partes, né, alguns prints aí do que especifica o código relacionado com as verificações de torção. Aqui temos essas três parcelas que precisam ser revisadas. A parcela 1, que é a resistência das diagonais comprimidas de concreto. Temos essa parcela aqui, número 2, representa o limite definido pelos estribos, né, normais ao eixo do elemento estrutural. E temos essa última parcela aqui, que é a resistência das barras longitudinais. Como eu disse, essas informações da armadura passiva precisam ser inseridas pelo usuário para que o Midas possa pegar aqui essa informação e fazer o cálculo da resistência. Então, aqui vamos ver as diferentes equações do código para essa parcela 2, essa parcela 3 e não sei se coloquei a última, né? Deve estar aí. Mas aqui então também temos implementadas as considerações para, dependendo do tipo de seção, né? Aqui nesse caso, nesse exemplo, tínhamos uma seção composta de retângulos, que tem aqui a definição da seção, aqui a correspondente implementação no Midas,
desse cálculo. E aqui o cálculo das diferentes parcelas da resistência à compressão, onde finalmente ele vai fazer uma verificação se atende ou não atende o dimensionamento. Gente, isso basicamente então é o que eu queria expor hoje. Espero que tenham gostado e já aí se tem perguntas, fiquem à vontade.